Pela Verônica. Verônica, eu acho que a gente tem agora um livro chamado Ensina-me a Voar, sobre os telhados, do escritor português João Tordo, que eu acho que marca uma mudança de inflexão nesse conjunto de 6 livros sobre os quais vocês vão falar, né? Então, eu pediria que você comentasse um pouco o livro do Tordo, porque parece que ele tem relação com os outros dois que virão ainda nas análises do Manuel e da Marister, mas eu acho que daí já é outra tônica. É verdade. Esse é um outro livro, né? Os dois que me couberam comentar aqui. Esse vai numa toada completamente diferente do Imortal, né? Enquanto o Imortal tem essa pegada satírica, essa pegada divertida, né? O Ensina-me a Voar sobre os Telhados, não. Né? Ele é um livro sóbrio, do início ao fim, e é um livro longo. Né? Ele tem 488 páginas, né? E é um livro, e ele tem a sua razão de ser para ser longo assim. Né? Ele é um livro que oscila duas narrativas. Né? Então, uma primeira narrativa, são 2 narrativas simultâneas. Nessa primeira narrativa, que é curioso que bem no início do livro, ele chega a dizer que é preciso... Eu não sei por que eu anoto as coisas, depois eu não achei. Né? É preciso primeiro contar uma história banal. Né? Então, ele nos abre o livro chamando atenção para isso. É preciso primeiro contar uma história banal. Né? E que história banal é essa? De um professor, né? Contado em primeira pessoa, nós não sabemos o nome dele. Né? Então, de um professor que trabalha numa escola, né? E nessa escola, um colega, um professor de geografia, se suicida. Né? Então, todos vivem aquele trauma e ele mesmo, o narrador, sugere que se criem um grupo, né, um grupo para que eles possam tentar superar esse trauma, uma espécie de terapia coletiva, mas feita por eles mesmos. Né? Então, ou seja, não há um acompanhamento de algum profissional, mas entre eles mesmos, para eles conversarem, para eles tentarem superar o trauma. Né? Essa seria a história banal. Né? Até um dia em que é justamente no ponto de virada, quando ele vai introduzir essa segunda narrativa, até um dia que aparece um japonês, né? Tsukuda, o nome dele, né? Aparece um japonês, que é um tipo que ninguém conhecia, e um tipo muito, muito estranho, no sentido de que ele se diferencia daqueles outros, né? Daqueles outros que estão ali acompanhando esse grupo. Né? Então, ele entrou um elemento estranho naquele grupo, e um elemento que, de uma certa forma, vai transformar, e ele chega a comentar isso no livro, vai transformar aquilo que era banal em extraordinário. Né? E no momento dessa parada entra a outra história, né? A outra narrativa, que aí passa a ser contada simultaneamente. E essa outra narrativa se passa em 1917, né? Então nós recuamos quase 100 anos no tempo. E nessa narrativa é uma saga que se passa no Japão, enquanto a primeira se passa em Portugal, essa se passa no Japão. Né? E ela é contada mais ou menos como uma saga, porque ela começa lá no início, focando num menino, Ishiro, né, que acaba, por uma razão, né, logo no início, tendo que ir morar na casa do governador. Ele é de uma família muito simples de pescadores, mas ele e a mãe acabam, por uma contingência, tendo que ir morar na casa do governador, que é um governador mau, grosseiro. Né? A mãe, claro, trabalha como uma empregada desse governador, mas na casa do governador esse menino acaba tendo contato com o filho do governador, o Katsuro. Né? E é curioso, porque é muito interessante a maneira como o João Tordo narra, né? A maneira como ele vai montando a história, o domínio que ele tem da escrita. Né? Então, nesse momento, aquele Ishiro que parecia se apresentar como esse outro protagonista, né? Nós temos também no início aquele protagonista que fala em primeira pessoa, o narrador, parece se apresentar como o protagonista dessa outra história, e não é bem assim. Aos poucos, vai se trocando o foco do Ishiro para o Katsuro, que é esse filho do governador. E aí, quem nós acompanhamos nessa história paralela, porque todas seguem até o final, é a história desse outro menino. Né? Então, a relação dele com o pai, que é uma relação conturbada, com o próprio menino Ishiro, que se torna um coadjuvante. Né? E daí a gente vai estabelecendo essas relações, que passa por questões de imigração também, etc. E tal. Não vou falar mais, que eu sou a rainha de contar final Do ponto de vista da linguagem, assim, que você achou do livro do Tordo? Assim, um livro muito concentrado. Muito né? concentrado, exatamente, isso que é fantástico. O livro tem 488 páginas, mas ele é um livro conciso, por incrível que pareça. Até porque ele se propõe a contar essa saga. Né? E ela precisa, ele vai se desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo ao filho, ao neto, etc. Então, nós precisamos saber dessas histórias. Né? E é curioso que essas histórias elas aparecem como flashes.
né? Então, é quase como se fossem flashes. Né? Então, é curioso que, como se o pé estivesse no presente, desse presente fosse olhado esse passado, né? Até o ponto em que, sei lá, né? Não vou falar mais. Mas a linguagem é muito, voltando à linguagem, a linguagem é muito sóbria, né? E muito precisa. Há uma marcação temporal, cronológica, assim, de quando se passa o livro, aproximadamente? Sim, sim, há uma marcação temporal. Há uma marcação temporal. Tanto que esse protagonista, ele é um protagonista que ele também já tinha os seus próprios problemas pessoais, nunca superou, de uma certa forma, a separação da mulher, e principalmente a separação do filho, né, que o filho dele é surdo, e o filho e a mulher acabam indo morar em outro país, indo morar na Itália. Então, ele tem um problema com isso, tanto que ele, nesse momento em que o colega se suicida, isso é o início do livro, não estou contando, né, nada que é lá no final. Então, e assim que esse colega se suicida, é um momento em que ele está recém se recuperando do alcoolismo. Né? Então, a gente tem esse... Todo mas em termos de época, tem uma época... Ah, não, pois então. Aí ele meio que retroage a quando nasce o filho. Né? Em 1917, você falou que é a segunda narrativa. Essa se passa a segunda narrativa. Em 1917, a segunda narrativa. Essa narrativa com qual se abre o livro é nos nossos tempos, mas voltando um pouco para trás, década de 90, né, e década de 80, final da década de 80. Mas é tudo muito marcado. Uhum. Perfeito.